em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Sejam bem-vindos ao podcast especial do Cinemação sobre a 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E a gente, para bater esse papo especial aqui num podcast extra que você tá recebendo aí no seu feed, eu trouxe aqui o Dani. Dá um oi aí, Dani, pro pessoal que nos ouve. Fala pessoal. Hoje é bom que não tem frase, né? Não tem frase, hoje não tem frase. Hoje é um podcast rápido. Eu me preparei à toa. Pois é, hoje é um podcast mais rápido e tal, só pra gente falar um pouco, né, sobre a Mostra Internacional de São Paulo. E temos aqui também o Cauê, que esteve presente em todos os dias lá da mostra. Dá um alô aí também, Cauê, pra galera que nos ouve. Fala, galera. Show de bola, cara. Hoje a gente tá aqui então, nesse podcast extra, pra gente falar dessa 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Importante frisar que ela aconteceu aí do dia 19 de outubro a 1º de novembro, né, e durante as 2 semanas que teve da mostra foram exibidos 394 títulos em 35 endereços diferentes entre cinemas, espaços culturais e museus espalhados aí pela capital paulista, incluindo também projeções gratuitas ao ar livre. Quer dizer, é um negócio muito bacana que acontece e não à toa o Cauê tava lá cobrindo todos os dias, né, do festival. Conta um pouco pra gente, Cauê, do ambiente, assim, o que você viu lá de diferente, o que você achou legal dessa Mostra Internacional de São Paulo? Cara, muita coisa. A primeira, eu não sei se isso é meio... não acredito que seja meio ofensivo, mas o pessoal mais da elitismo, assim, do que curte cinema, são as pessoas que mais falam e menos se comportam bem nas sessões. Verdade, cara. Mesmo. Verdade, cara. Eu gostei de ver bastante as reações do público convencional, que só, às vezes não sabe sobre o que o filme se trata, e foi lá conferir o que é, e as reações eram muito interessantes, assim. Você diz assim, de tipo, a galera fica ali comentando o filme na hora, esse tipo de coisa? Sim, mesmo reações silenciosas. Na saída, todos os filmes da mostra, eles têm antes das exibições, eles entregam para as pessoas folhetinhos, que seriam, as pessoas fazem a votação do filme, que é o júri popular. Tá. E o pessoal sai... Alguns filmes experimentais mesmo, assim, sei lá, um filme ucraniano, que tá lá a pessoa pra assistir, e teve um filme que era sobre um canibal, e que o casal do meu lado entrou, tipo, cheio de pipoca, pacote de salgadinho, e realmente não conseguiram comer e saíram na metade, sabe? Tipo... Exato. Entendi. Então... Tem muita coisa, mas é um ambiente sensacional, assim, de cinéfilos, amantes do cinema, e você tá 2 semanas vivendo aquilo, só cinema, só aquilo, sabe? Isso é muito foda, isso é muito legal. Tem algumas pessoas que criticam a mostra, criticam um pouco os filmes exibidos na Mostra de São Paulo, e não só de agora, né, uma coisa de algum tempo, mas eu acho interessante ver como que a Mostra de São Paulo, porque as pessoas tendem a comparar, por exemplo, com o Festival do Rio ou com o Festival de Brasília, né, e eu acho que é diferente porque ela tem, a proposta dela é diferente, ela tem quase que uma coisa, não sei se underground é a melhor palavra, mas passa menos desses filmes que vão bombar por aí, né, assim, diferente do Festival do Rio, né? Exatamente. Parte do que eu falei anteriormente, às vezes, sobre elitismo ou algo do tipo, vai disso que você falou. Não é um elitismo, sabe, é um evento fechado, assim, pra este público específico, não. Às vezes é a procura do pessoal mesmo. Uma coisa interessante, era muito comum ver
assim, gente nova, molecada, assim, sei lá, gente da minha idade, que tá se interessando por cinema e tá querendo ver que vários tipos de cinema de várias culturas, e isso é muito foda, isso é muito legal. Mas, assim, do público médio realmente não costuma ter, do público convencional, assim, do grande público. E entre uma exibição e outra, você tem ali discussão também com a galera que produziu os filmes, ou não? É uma coisa um pouco mais fechada à exibição em si? Não, então, tem. O pessoal faz debate, assim, os diretores fazem debates, o que vai disso que a gente tava falando também, que ainda nesse lance da exclusividade. Algumas sessões de filmes mais concorridos, por exemplo, o de Boas Maneiras, do Marco Dutra e da Juliana Rojas, provavelmente estou pronunciando o nome dela errado, que é horrível, né? Mas, enfim, na sessão de Boas Maneiras, metade do cinema era a galera da produção do filme. Teve uma hora lá que, antes da exibição do filme, eles foram lá todo mundo na frente falar, e, tipo, metade é uma das sessões mais concorridas da mostra, e metade do cinema tava lá na frente, e a outra metade normalmente eram jornalistas. Então, é aí que às vezes você fecha um pouco o quão amplo ela é culturalmente, assim. Ô Dani, você foi lá também alguns dias, né? Ou um dia, né? Como é que foi mesmo? Sim, foram basicamente 2 dias. Eu vi... No segundo dia eu vi só um filme que eu consegui ver. Eu vi lá uns 5 filmes no total, então não é muita coisa. Fui como público geral mesmo, né? Assim, paguei ingresso mesmo. E gostei muito do que eu vi, assim. É bem legal fazer essa maratona, né? Como eu não conseguia ficar indo todos os dias, ir lá e assistir 4 filmes, um seguido do outro mesmo. Aí, claro, você fica mais limitado, não dá pra ver tudo, não dá pra ver exatamente aquilo que você gostaria de ver. Então, eu vou citar os 2 principais, os 2 que mais se destacaram, né? Eu acho que, infelizmente, não vai dar pra gente ficar falando sobre muitos filmes. Mas os 2 que mais se destacaram dos que eu vi, que eu achei mais interessantes, foi o filme húngaro Morte sobre Rodas, que inclusive já escrevi crítica no Cinemação, enfim, mesmo sabendo que teve essa exibição bastante reduzida, mas eu acho que valeu a pena. É um filme bem interessante, ele tem um humor negro, assim, um humor soturno, assim, e uma pegada bem pop, né, cheio com música, com o cara desenhando a história, né, porque basicamente o filme do Attila Till, que é o diretor, ele conta a história de 3 caras que são deficientes físicos, 2 são cadeirantes, o outro, enfim, tem dificuldade de locomoção, mas não é cadeirante, e eles começam a se envolver com uma gangue de criminosos, né? Um desses caras, que é mais velho, tem um envolvimento com uma gangue de criminosos, e os outros 2 começam a ir lá porque um deles precisa fazer uma cirurgia e não quer o dinheiro do pai dele, ele quer, enfim, conseguir o próprio dinheiro, né? Pra fazer uma cirurgia caríssima que ele precisa fazer. E a história vai se misturando entre aqueles que estão desenhando por uma história em quadrinhos, né? E eles vão pra uns eventos, até bem CCXP, sabe? Eles vão pra um evento e tal, pra vender esse quadrinho, e a história vai se misturando. Não dá pra contar muito detalhe, pra senão perde a graça, mas é um filme bem interessante, bem diferente, assim, e mostra uma Budapeste que a gente não vai ver se a gente for visitar lá a cidade, né? A capital da Hungria. Mas, enfim, e é um filme que a Hungria mandou lá no ano passado, né? Pra tentar uma vaga no Oscar de 2017, que já foi, né? Assim, foi o filme húngaro que tentou essa vaga e infelizmente não conseguiu. Esse é o típico filme de mostra mesmo, né? Lá do leste europeu, uma coisa bem focada, né? Assim, tipo, bem com uma lente próxima do que é o cinema europeu desse leste mesmo, e uma coisa que você só consegue ver em festivais, porque é uma coisa muito nichada, né? É nichado, mas ao mesmo tempo ele tem, assim, se você for assistir o filme, você vai ver que ele é uma narrativa bastante tradicional, assim, ele não é um filme... Eu acho que ele é interessante por colocar deficientes físicos, né, tem essa questão da representatividade, então ele coloca deficientes físicos no filme, porque os atores são mesmo deficientes físicos, pelo que eu entendi, ou pelo menos 2 desses 3, mas ele é uma narrativa que poderia, de uma certa forma, ele poderia se passar em qualquer lugar, sabe? É um pouco coming of age, um pouco... né, nessa pegada, mas bem pouco, mas tem essa relação, e ele poderia se passar em São Paulo, se passar em qualquer lugar que tenha, sei lá, uma clínica, um espaço para deficientes físicos fazerem suas fisioterapias, seus tratamentos necessários, onde eles fiquem e tal. Então, assim, criando uma situação assim, ela poderia se passar em São Paulo, em qualquer cidade grande do mundo e tal. Entendi. E o outro filme que eu vi foi o Severina, que é um filme do Felipe Hirsch. Felipe Hirsch é um diretor brasileiro, ele fez acho que o mais famoso filme dele foi o Insolação, e é um filme que até me lembrou um pouco na hora, né, depois que eu vi, assim, ele meio que remeteu um pouco ao Silêncio do Céu, porque ele é um filme que se passa no Uruguai,
dirigido por um brasileiro, né? Acho que, se eu não me engano, é uma coprodução, né? Tem a RT Features, né? Que é brasileira. Enfim, é uma coprodução Brasil-Uruguai, mas é todo em espanhol e é uma história bem poética, sabe? Assim, é bem, bem bonita, porque basicamente é um cara dono de uma livraria, dessas livrarias meio sebo com livraria que tem em Montevidéu, né? Na capital do Uruguai, e ele, um dia chega uma mulher e ele fica encantado por ela, e essa moça entra lá, ele fica encantado por ela e ela começa a roubar livros. Ela pega um livro, sai correndo, aí no outro dia e aí aos poucos ele vai conseguindo se embrenhar na vida dela, conseguindo descobrir, ela é muito misteriosa e tal, e aos poucos ele vai descobrindo, e acho que contar qualquer coisa além disso também talvez estragaria aí a experiência de quem for assistir, mas é um filme bem poético, bem, sabe, assim, ele é muito silencioso, remete muito a livros, né, assim, a leitura, aquela coisa do silêncio, dá muito vontade de ler, sabe, você assiste, você fica, nossa, que gostoso você ir pra uma livraria, pra um lugarzinho, ler um livrinho, né, aquela cidade friazinha e tal, e é um filme bem, com poucos personagens, sabe, assim, não tem muitos figurantes, não tem pessoas, não, é ele, a moça, alguns amigos que aparecem e tudo mais. Enfim, ele tem uma visão poética sobre os livros e, no fim das contas, o que eu gostei também é que esses dois filmes que eu tô citando, eles se conversam, porque os dois trazem, sabe aquela montagem que você fica assim, tá bom, será que isso aconteceu mesmo ou foi na história fictícia do livro, no caso do Severina, da história em quadrinhos, no caso do Morte sobre Rodas, entendeu? Entendi. Então você pode criar diversas interpretações sobre o limite entre ficção e realidade, sabe? Entre a ficção da pessoa, o que ela imagina que pode acontecer e o que realmente acontece. Porque eu acho que nesses dois casos, a grande questão, assim, que a gente pode refletir a respeito é o quanto eu posso mudar e evoluir enquanto pessoa dentro de uma história por algo que acontece comigo ou por algo que eu leio e praticamente acontece comigo, né? Porque eu li, porque eu criei aquilo, entendeu? Eu posso me evoluir por meio desse tipo pela leitura ou por criar uma história, né, em quadrinhos e tal. Então acho que é legal isso, assim, acho que é a grande mensagem. A sensação que vocês têm é que indo em festivais desse tipo, né, vendo esse tipo de filme e tal, a gente pode dizer que é possível sentir nesses festivais, assim, uma coisa mais experimental dentro da mostra? Com certeza. Por exemplo, um filme indicado ao Oscar, sei lá, você tá vendo isso acontecer no momento, meio que como se fosse uma das primeiras exibições do filme, você tá começando a presenciar o início daquele burburinho de filmes para Oscar, porque tem muitos filmes que são representantes de alguns países, sei lá, representante da Geórgia, representante da França, da Áustria, então você tem a sensação de que você tá vendo o cinema acontecer na sua frente, assim, sabe? Entendi. E junto com isso, o experimentalismo que vem com ele, sabe? Tipo, sei lá, um filme de burburinho, assim, que você costuma ouvir. Sei lá, o novo filme do Michael Haneke. É um negócio que você percebe que não são tantas pessoas que já assistiram ele e às vezes é alguma coisa experimental que, sabe, na saída você até acha a coisa mais sensacional do mundo, assim. Aí depois você respira um pouco e aí você fala, talvez não era tudo isso que eu pensei. Ou então um filme que você odeia e aí você fala, não, pera, não é isso. Acho que tem isso muito na mostra, essa pressa, assim. A gente pode dizer que a experimentação, então, ela não fica só presa exatamente na obra em si, né? Você sente essa experimentação na própria reação do público e tal. Sim, sim. Não, e é interessante que, às vezes, quando você já tem indicados ao Oscar, por exemplo, você vai ver um filme já com uma expectativa. E eu imagino que se você pega um filme que talvez, mas você nem imagina que ele pode ter qualquer história pra chegar lá no Oscar, né, nessa temporada, nessa coisa de, ao longo do ano, vários lançamentos em festivais, e você tá num festival e vê um filme, você vê ele talvez com um frescor e às vezes até, sei lá, você não gosta tanto, assim, sabe? Porque sim. Você não foi nessa expectativa. Ou enfim, acho que a forma de você lidar com o filme é outra, né? Assim. Exato. Esse lance do experimentalismo é interessante, porque às vezes você vê um filme que ele é falho, ou então um filme que não vai vir pro Brasil, ou alguma coisa do tipo. Você fala, eu tenho certeza que esse filme não vai ser comprado e não vai ser distribuído aqui. Você percebe esse tipo de coisa e, que nem o Dani falou, complementando aqui, serve como peneira às vezes, porque o que você vê nos filmes indicados ao Oscar, mesmo de filmes estrangeiros, eles
eles passam, são vários filmes que são submetidos a isso, e você vê os principais indicados. Que, por exemplo, sei lá, o Brasil ele indicou o Bingo para a lista do Oscar. A gente viu eu vi alguns indicados de alguns países ao Oscar que, por exemplo, a gente não sabe se eles vão entrar na lista final, mas é interessante que a gente tá conferindo isso, sabe? Entendi. Então, daí, experimentando também esse ambiente de festival e toda essa questão do filme, do público e tal, vocês tiveram a sensação de que realmente quando falam assim, o filme para chegar no Oscar, ele precisa percorrer um caminho de festivais e tal, a sensação que vocês têm é que é isso mesmo? Tipo, esses festivais, eles acabam de uma certa forma moldando também esse paladar pros filmes que vão chegar? Eu acho que sim, mas eu acho que o mais importante, na verdade, dos festivais é abrir possibilidades, né? Por exemplo, esse filme húngaro que eu comentei, e até o Severina, né? Não acredito que ele vá ter nenhum desses dois filmes vai ter assim uma coisa longa em grandes festivais e ser super premiado. São bons filmes, né? Eu vejo esses dois filmes, por exemplo, surgindo aí numa Netflix, porque eles não são filmes tão experimentais, tão herméticos, assim. São filmes narrativas que podem atingir muita gente. De qualquer forma, eu acho que o mais importante é dar a possibilidade para que outras pessoas assistam, porque pode ser que eles não cheguem em lugar nenhum, né? Não cheguem num grande serviço de streaming ou com outro, né, coisa. E assim, eu assisti, eu posso indicar para outras pessoas, entendeu? Essa coisa. Porque não tem jeito. A gente não vai ver todos os filmes, são produzidos milhões de filmes em todos os países, se você contar. Então o legal é você ir abrindo essas possibilidades, simplesmente. Você ter algum momento em que alguém pode ver e, sabe, janelas sendo abertas e as pessoas vão aproveitando conforme aquilo que é possível para elas e conforme os festivais que é possível e tudo mais. Legal. Exatamente. E é interessante, só uma coisinha, que você percebe, claro, você começa a perceber um padrão nos filmes de acordo com o atual contexto, com a atual época em que eles são lançados. Um dos temas mais predominantes nessa mostra foi o da crise dos refugiados. Muitas produções, eu vi pelo menos umas 4 produções que tocavam minimamente nesse assunto e abordavam de formas diferentes. Você começa a perceber esse padrão, assim, e para onde os cineastas estão olhando, assim, sabe? Isso é muito interessante. Cauê, diz pra gente então os seus destaques aí, o que foi que você viu lá que vale a pena a gente ressaltar aqui. Primeiro, vamos só citar alguns destaques que não necessariamente são meus preferidos, mas são filmes de destaque no festival. O primeiro é o Human Flow, que é do Ai Weiwei, o responsável pela arte do pôster dessa mostra. Ele é um artista chinês, designer, ativista, e ele fez esse documentário chamado Human Flow, Não Há Lar, Se Não Há Para Onde Ir, que é justamente sobre a crise dos refugiados, e é um documentário de, 2h30 que acompanha a realidade dessas pessoas de várias formas. Aliás, o Lucas, o Lucas aqui do Cinemação, ele assistiu essa semana, me falou, ele não gostou tanto, que do ponto de vista, como documentário mesmo, ele é extremamente repetitivo, só que ele quer registrar o máximo de situações, o máximo de indivíduos, tem muitas histórias de indivíduos no filme, para que a gente saiba que aquilo são pessoas e não números. Entendi. Então, mano, é muito sensível e é muito... É foda, assim. Outro destaque também, que é o Happy End, do Michael Haneke, simplesmente de início por ser do Michael Haneke, que, toca na maioria dos temas da filmografia dele, sobre, daquela, misantropia, o lance da humanidade. A gente acompanha uma família burguesa com a crise de refugiados ao fundo e as banalidades, a forma como elas lidam naquele mundo, quase que a parte do mundo, assim, no mundinho delas e com os problemas delas, e enfim, é um dos destaques. A gente tem dos nacionais, assim, a gente teve Boas Maneiras e Vazante. É um trabalho de gênero sensacional. Ele faz um filme de lobisomem, só que meio fabulesco, quase que um filme da Disney, e cara, é foda, é muito bom. É do Marco Dutra, como eu falei, da Juliana Rojas. Como o Daniel, a gente curte muito O Silêncio do Céu, e o que mais me surpreendeu nesse filme, no Boas Maneiras, foi que, por exemplo, O Silêncio do Céu e até o outro filme do Marco Dutra, eu não vi tantas das produções em que ele faz em parceria com a Juliana Rojas,
mas elas são muito irônicas, elas são muito... O Silêncio do Céu, ele é de uma ironia, de um sarcasmo, sabe? Que te deixa sem palavras no final. E o mais surpreendente do Boas Maneiras é que ele é realmente uma fábula que acredita na fábula que tá contando, que não brinca com isso, não, que acredita nisso e faz uma história honesta, assim. E, por último, um dos outros destaques, os dois últimos destaques aqui, só falando da mostra em geral, é o 3 Anúncios de um Crime, do Martin McDonagh, que é também um dos filmes mais, acho que mais comerciais, mais facilmente digeríveis da mostra. Só mais alguns destaques, assim, que agora, pessoalmente, não meus preferidos, mas são interessantes falar, que é rapidinho aqui. É o Com Amor Van Gogh, que é uma produção da Polônia e do Reino Unido, da Dorota Kobiela e Hugh Welchman, acho que essa é a pronúncia, que inclusive ganhou o prêmio do público de melhor filme internacional de ficção, que ele se passa meses depois da morte do Van Gogh, com as pessoas, com as figuras que habitam as obras dele e a relação delas com a morte dele. E o diferencial desse filme é que ele é todo pintado a óleo. Pode parecer mais apenas um recurso estilístico, assim, mais do que algo que contribui mesmo para a narrativa. Só que ele acaba funcionando, sim, e é bem interessante também. E o destaque também, um dos destaques máximos da mostra foi o Custódia. Esse também tá na minha lista dos meus preferidos, que é da França, do Xavier Legrand. E ele começa numa cena da audiência da custódia de um garoto, e tá a mãe e o pai dele. A mãe fala, não, ele é um cara violento, ele não pode chegar perto dos meus filhos, e tem uma carta que é estranhamente eloquente do filho deles também, falando que não, ele não quer ficar com o pai dele, a filha também não quer, e beleza, o que a gente vê depois disso é o desdobramento, quase que os motivos o pessoal não escuta muito a mãe, assim, eles dão até uma segunda chance pro pai, né, da família, e nos finais de semana aí que o pai vai buscar o filho dele, a gente começa a perceber que, na verdade, sim, eles poderiam sim estar certos, e que um mal horrível tá para acontecer, relacionado à personalidade dele e a forma como todo mundo se relaciona. E é um filme, cara, é um dos filmes mais efetivos em causar tensão que eu assisti nos últimos anos, assim. Ele é muito pesado, ele é muito humano também, e ele é muito conscientizador, assim. Ele tem um papel muito de conscientização, assim. Tá na minha lista, assim, dos melhores filmes da mostra mesmo. E os melhores filmes da mostra, pra mim mesmo, é o Custódia, que eu já falei aqui, que, porra, depois desse filme, realmente, isso não é zoeira, tipo, eu tive que ir no bar tomar uma cerveja, porque ele é muito pesado mesmo. Quando acabou o filme, assim, eu realmente dei um suspiro. E isso que é foda de ver filme em festival, que agora acho que eu tô entendendo isso. Tipo, eu chego, falo isso pra vocês, falo, nossa, o filme é tenso, é uma construção de tensão sensacional, e aí vocês ficam esperando tudo aquilo, aí quando vai assistir, você fala, não é tudo isso. Mas eu acho que é realmente tudo isso. O segundo dos meus filmes preferidos é o Scary Mother, da Ana Urushadze. Eu não vou conseguir. Porra, é Urushadze. Isso, Ana Urushadze. Ele é o indicado, ele é o representante da Oscar da Geórgia. Infelizmente, eu acho que ele não é o tipo de filme, mesmo em Oscar de filme estrangeiro, eu não acho que ele é o tipo de filme que vá concorrer. Eu acho que ele é muito fora da caixa. E, cara, ele é o primeiro longa-metragem da Ana Urushadze, diretora do filme, e ele é sobre uma mãe de 50 anos, uma dona de casa que é escritora. A gente não sabe se é o primeiro livro, mas a gente entende que é um trabalho muito importante para ela. O marido dela dorme, tipo, na sala, a família respeita o espaço dela e entende que isso é algo muito importante para ela. Quando ela termina de escrever esse livro, ela tem um confidente, ela tem uma pessoa que é também um dono dessas sebos, uma ligação aí com o filme que o Dani falou, mas ele é um dono dessas sebos também, de rua, assim, de livraria, que acredita nas palavras dela, acha que é uma obra-prima, ele acha que é sensacional, só que ele sabe que as pessoas não vão entender, e ele idolatra aquele trabalho, ele fala daquele trabalho, a gente não sabe o que ela escreveu, e a gente entende que deve ser alguma coisa chocante. Quando ela vai contar pra família, quando ela vai começar a ler o livro, o pessoal explica, isso daqui é uma coisa muito... Eu espero que não façam perguntas, isso não é uma biografia, e aí ela começa a falar. O conteúdo do livro, e isso é retratado numa cena genial, em que a diretora ela faz um zoom out, ela desaproxima a câmera do rosto da personagem, em que ela fala sem respirar
o conteúdo do livro, que é completamente sexual, incestuoso, obsceno, violento. É algo primal, assim, vem do subconsciente dela, ela realmente não sabe como é que ela escreveu aquilo, e choca todo mundo, choca o marido dela, ele implora que ela simplesmente escreva qualquer coisa, mas que não publique esse livro, não encare isso, e o que a gente vê no resto do filme é essa exploração no subconsciente dela, que começa como um drama com conotações sociais do papel da mulher na sociedade, e termina num filme de terror psicológico que envolve simplesmente o subconsciente dela, assim. Uhum. Mas, cara, é um dos filmes que me deixou também mais pensativo e me deixou mais mal ao final da sessão de toda a mostra, e foi um dos primeiros filmes que eu vi, foi o segundo que eu mais gostei. O terceiro filme, eu prometo que eu vou falar menos sobre esses filmes, porque esses são fodas, mas o terceiro filme é um dos últimos que eu assisti, que na verdade é o meu filme favorito de toda essa mostra de São Paulo. Uhum. É o Loveless, de Andrei Zhyagintsev, que é o diretor russo de Leviatã. Ele faz um filme que é político e social também, assim como o Leviatã era. Só pra situar aqui, foi um dos últimos filmes que eu vi, e ele é uma das sessões mais concorridas da mostra. Teve até briga de quebrar a cadeira de gente que queria assistir esse filme, que não conseguiu ingresso. Caraca. Por sorte eu consegui assistir. Sim. E eu fui justamente com essa ideia. Falei, nossa, então, meu Deus, esse filme que é o novo filme do diretor de Leviatã, né? Então tá todo mundo boca a boca. E aí, no final, assim, eu saí e eu tive que digerir o filme. E eu percebi que quando as semanas passou, 2 semanas, e eu não parava de pensar nesse filme. Não parava de pensar nos temas do filme, não parava de pensar na complexidade e na falta de humanidade que é retratada nele. E é um filme muito parecido com Custódia. É um Custódia às avessas, é a resposta ao Custódia. Enquanto Custódia é sobre esse casal que quer ficar com um garoto, e a gente acompanha ele, Loveless é ao contrário. A gente acompanha um garoto, meio introspectivo, a gente vê ele saindo da escola, acha que, ok, ele é meio irritado, mas é a vida, né? Só que não, a mãe dele e o pai dele, eles estão no processo de divórcio, e eles desprezam um ao outro totalmente, eles não se amam, e eles não amam a criança. Tem uma cena que é completamente dolorosa no filme, sem muitos spoilers aqui, é uma das primeiras, mas é na qual o casal discute de madrugada sobre o que fazer, sobre tipo, falando assim, não, mas você tem que ficar com ele, você é a mãe, e ela tipo, não, você quer empurrar esse merdinha pra mim mesmo, né? E não é uma coisa desumana. Não, e ela fala assim, eu vou levar ele pra escola militar, pro internato, e depois quando ele tiver a idade adequada, ele vai pra escola militar. E durante o filme a gente acompanha ela falando com as pessoas, amigas e tudo mais, e fala coisas do tipo, ele chora por qualquer coisa, ele é revoltado. E ela não sai do celular, não dá atenção pra ele, e a humanidade vem em uma cena que ela desabafa pra um confidente, que é uma cena completamente íntima, que você percebe que ela realmente despreza aquela criança, que ela fala, aquele desgraçado quase me matou, ficou 24 horas pra sair de mim, e quando eles me colocaram ali no meu braço, não conseguia nem olhar pra ele. Ele me lembrava o rosto do pai dele, sabe? Tipo, e aí do nada, isso é só todo os enredos, o enredo principal, assim. E um dia a criança desaparece. Ela simplesmente desaparece. E o que a gente vê no resto do filme inteiro é eles tentando encontrar esse garoto. A gente não sabe se ele foi sequestrado, se ele fugiu, mas enfim, é um filme extremamente cruel, extremamente realista, sobre uma falta de humanidade que é incômoda, né? Sim, e ela é disfarçada por uma fraternidade, ela é disfarçada por uma conexão que é superficial, sabe? E, cara, é um filme muito angustiante, mas quando você sai, assim, se eu falei que Custódia é um filme que constrói a tensão de forma magnífica, o Loveless, ele não constrói tanta tensão, mas ele te deixa angustiado por te deixar desamparado, por te deixar, você meio que já sabe que aquilo não vai terminar bem, você se sente, você é drenado pelo filme.
Uma das coisas muito legais da gente pensar justamente em mostras assim e tal, é que a gente tem pouquíssimo acesso do filme pré-assistir, né? Quer dizer, a gente não tem acesso a trailer, a gente não tem acesso a teaser, a gente não tem acesso a nada. Então o impacto do filme, você na verdade acaba indo assistir por conta da história, por conta do nome do diretor e tal. E isso também é uma coisa muito... que torna a experiência muito única, né? Porque afinal de contas você tá tendo contato... O contato é o primeiro contato, né? Uma coisa totalmente nova ali pra você. E aí é legal também de falar que enquanto vocês estavam falando desses destaques e tal, a seleção, né, da Mostra Internacional do Cinema em São Paulo faz um apanhado de um cinema contemporâneo mundial, o que ele tem produzido, além de apresentar tendência, temática, narrativa, estética e tal. Então ele faz esse apanhado de tudo isso. E a 41ª Mostra, ela foi composta por 6 sessões, né? Homenagens, apresentações especiais, foco Suíça, competição de novos diretores, Mostra Brasil e perspectiva internacional. E no meio disso tudo, tem lá as pessoas fazendo as suas apresentações dos seus filmes e tal. E aí teve um negócio muito legal que foi o Cauê que acabou entrevistando, né, Cauê? Algumas pessoas. Quem foram essas pessoas que você entrevistou? Sim, cara, não foram muitas, mas foi uma experiência que eu achei legal pra caramba. Na verdade foram 2 pessoas, que foram o diretor e o produtor de O Rebanho, que é o Sebastião Callier, que é o diretor, e o produtor, que é o Daniel Andrés Werner. O Rebanho, o filme estreou na mostra um dia depois do atentado em Goiânia, do garoto que matou 2 colegas de sala e tal. E o Rebanho é justamente sobre 2 adolescentes que desenvolvem uma relação de vandalismo que escala pra algo mais nessa pegada e mais nessa linha de violência, de tragédia, que é foda. Primeiramente, parabéns pelo filme, ele é muito bom. A pergunta seria mais em relação ao gênero do filme. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Ele vai de meio que comédia, meio adolescente, coming of age, passa por um drama mais de personagem, e ele termina realmente num thriller quase que de horror, assim, quase que em outro gênero. Sempre foi a intenção, desde a concepção do projeto, estava a intenção você transitar por esses gêneros, esses sons diferentes, ou foi uma progressão, assim? Ele conta que acredita que se deu assim naturalmente, à medida que ele estava escrevendo o roteiro, e que ele criou antes, à medida que estava escrevendo, as coisas foram acontecendo dessa maneira. O que ele fez foi seguir o personagem com as coisas que estavam acontecendo com ele. E no começo estava acontecendo coisas relacionadas a um filme adolescente, com uma espécie de drama romântico, e depois relacionada com aventura, com ação, que é um dos atos de vândalos, que eles começam como jogar lata de tinta, tacar fogo no ônibus. E no final acontecem coisas de um thriller, como um suspense, quase um terror, já no final do filme, quando a situação se descontrola e ele não sabe o que fazer para frear esse amigo, para parar esse amigo que saiu fora de controle. E se o filme passa por todos esses gêneros, é porque os personagens passam por essas situações. Ele não planejou assim, mas quando saiu assim, foi a forma como ficou. O produtor fala que o roteiro era um pouco mais suave. Na montagem, o filme se enfatizou muito mais. Quando eles estavam editando, eles trataram de reforçar esses gêneros diferentes, como de comédia adolescente no começo, aventura e ação no meio, e com essa linha romântica nos adolescentes e thriller no final. Eles não tentaram reforçar, mas tomando um cuidado. Que eles fiquem homogêneos, eles combinem entre si. Para que eles não fiquem uma mescla sem sentido, né?
essa foi uma das coisas mais bizarras, que foi o do cineasta francês, o Paul Vecchiali, que ele teve uma retrospectiva especial da filmografia dele, junto com a Agnes Varda, com um destaque também no festival, que é o Visages Villages. E o filme que eu assisti dele foi um que inclusive foi exibido na Mostra de São Paulo do ano passado, que ele é do ano passado, que é O Ignorante. Aliás, o Paul Vecchiali dirigiu Wonder Boy, Once More, Noites Brancas no Pier. Foi a mais bizarra situação de todas, porque eu tava vendo o filme, inclusive eu não sou muito fã desse filme, do Joe Ignorante, sobre um senhor que já tá no final da idade dele e que tem uma epifania, assim, e decide ir rever a vida dele, as mulheres que passaram pela vida dele, com uma mulher em mente, que é o grande amor da vida dele, segundo ele coloca, numa idealização que nem a que a gente faz na vida, né? Uhum. Inclusive, o que aconteceu dessa entrevista permitiu que eu pudesse entender melhor o filme, do que ele queria passar. O filme é sobre esse cara e ele é um cara totalmente, chauvinista, assim, novamente, se vê como o centro de tudo. É uma narrativa em que ele é o centro e as mulheres que povoaram a vida dele são passagens apenas, são capítulos, quase. Uhum. E aí, beleza, ele tava lá, né, no filme, eu tava assistindo lá meio entediado, o personagem dele tava falando do casaco que o filho dele tava usando, tipo, nossa, que casaco horrível, nossa, tira esse casaco. E aí tipo, eu olho pro lado, porque tinha alguém entrando na sala, junto com outra mulher, e tipo, é ele, com o mesmo casaco, eu não tô brincando. Tipo, ele entra com o mesmo casaco, assim, e aí foi meio surreal, isso de sei lá, bizarrice da situação. Eu olhei e falei, caramba, velho. E foi uma sessão de tarde, assim, não tinha tanta gente assim, e aí no final da sessão, ele chegou, assim, não tava nos meus planos nem nada. Ela falou, vocês querem, o Paul, ele gostaria de conversar, o Paul, mas enfim, ele gostaria de conversar com vocês, assim, saber o que vocês acharam, quem quiser ficar aqui. E aí, sei lá, ficou só eu e mais 3 pessoas, sabe? Ficou só eu e mais 3 pessoas, apenas 2 eram jornalistas e outra era um fã dele. E foi um negócio completamente íntimo, assim. Foi, tipo, a gente pegou na mesa do cinema lá, da Bomboniere. Pô, sensacional isso aí, cara. Cara, eu achei, foi foda, assim. Foi legal e foi interessante porque ele ele interpretou esse personagem porque ele despreza esse personagem. Justamente porque esse personagem é um cara escroto. E aí isso foi foda, assim. Foi muito foda poder falar com ele, mesmo que brevemente, até porque eu fiquei bem... Eu fiquei bem intimidado, assim, sem querer... Tipo, eu fiquei intimidado, assim. Ele é uma figura que meio que intimida. Mas é que ela falou que ele vê os horários de das sessões que o filme dele passa, e ele vai em quase todas as sessões porque ele quer ver como a audiência reage, ele quer ver como as pessoas reagem ao trampo dele, e ele conversa com a gente, assim. Ele gostaria de falar uma coisa a ele, né? Ele diz que nesse filme tem uma sessão particular que realmente explica como que ele considera hoje o cinema. C'est la séquence où je retrouve Marguerite. É a sequência em que ele reencontra a Maggie, né? A Marguerite. É um plano sequência em 2 partes. Ele diz que na primeira parte ele tá off, né? E na segunda parte ele tá real. Mas, aliás, será que a primeira parte em off ela é real ou virtual? Será que esse pedaço de sequência não é algo que o personagem vai sonhar, na verdade? E isso é algo que está meio que confirmado na hora que ele segura o filho pela camisa e disse que ela falou de mim, Marguerite. Você pode conceber que na verdade é real, você pode conceber que não é real. Ele não estava ali. E realmente isso é o cinema que ele quer fazer. É um cinema onde tudo tremble. Que é um cinema onde tudo treme. Por exemplo, sur la fin du film. Ele tá falando que ele procura meio que quebrar assim os personagens de uma maneira, por exemplo, que tá super bem ilustrada quando ele tá num momento de uma parte do personagem dele bem horrorosa, que ele finge que tá sofrendo, chama o filho, dá aquele grito, e na cena depois ele tá super emocionante quando ele fala, eu não observei a natureza o bastante, que é o momento mais emotivo. Então quebra, né, esse personagem meio que no meio. É isso que ele sempre procura fazer o filme todo. Dans tout le film, qui a des cassures complètes dès l'entrée d'Annie Cordy, la première femme.
Diz que é verdade que ele está praticamente sozinho fazendo isso, mas ele não se sente solitário, portanto. En particulier, il y a Jean-Luc Godard. E tem, por exemplo, o Godard, que é um cineasta tipicamente que destrói a homogeneidade constantemente. Nous avons des rapports amicaux, mais très rares. Eles têm uma relação de amigos, mas bem ocasional. De temps en temps, il aime énormément de mes films et il me téléphone. De vez em quando ele adora um filme dele e ele liga pra ele. Mais il est très étrange, le Godard. Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente consegue sentir até nesses contos aí, nessas coisas que o Cauê tava falando pra gente, é que as mostras em geral, assim, a gente consegue perceber justamente essa sensação de ser uma coisa de teste mesmo, né? Um momento ali onde você vai realmente colocar à prova o seu filme, é o contato desse filme com o público, pro diretor, pros produtores e tal, sentirem como esse filme ele é recebido pelo público, mas também de ser uma coisa mais intimista, né? Afinal de contas, a gente também tá falando aqui de pessoas que estão indo ver o filme porque gostam de cinema e querem entender um pouco mais de cinema e tal, e aí você tem uma discussão mais rica no sentido técnico também, né? Então é interessante da gente ver como as mostras elas se colocam à disposição também nesse sentido de ser uma grande troca, né? Então acho que isso tá sendo muito bacana da gente sentir aqui. Sim, é maior conflito não conflito em si, mas é um contraste de gerações. Tem tipo, sei lá, o primeiro filme de um diretor de 30 anos e um filme do Paul Vecchiali mesmo, que nem a gente falou, cara. E, sei lá, eu acho muito foda. Inclusive eu acho que ele me julgou real, assim, ele me julgou real, porque ele deve ter olhado... eu senti assim, sabe, mas tudo bem, acho que depois da conversa, não sei, acho que eu tava prestando bastante atenção, anotando bastante coisa e foi legal. Cara, sensacional esses depoimentos do Cauê, da gente sentiu a amostra, né, mais próxima, assim, acho que foi um episódio realmente mais curto e tal, pra gente registrar essa experiência, né, de estar ali vivenciando novos filmes e sentir isso dessa forma mais intimista mesmo, então fica aqui o agradecimento, né, pro Cauê por ter ido lá, ter feito toda a cobertura, trazer os textos aqui pra dentro do Cinemação também, falando sobre os filmes. O Dani também fez isso com os filmes que ele assistiu. Então, primeiro de tudo, eu quero te agradecer, Cauê, e deixar aí a porta aberta pra você dar aquele adeus geral aí, né, e também deixar suas considerações finais. Então, eu agradeço, obviamente, sempre vocês, Dani, Rafa, todo mundo, e a Nayara, do site Nervos, a Nayara Renault. É verdade. Que a gente fez a cobertura numa parceria. A gente fez em parceria essa cobertura. Legal. E foi muito foda. Eu também agradeço muito a ela. Devo muito a ela, inclusive por ter me aguentado. Pra quem não sabe, a Nayara, ela foi pro lado de lá da força, ela foi pra assessoria. E aí eu também cobri pro site dela. E ela me aguentou nesses dias, porque, cara, eu tava perguntando pra ela se ela se importava se eu fizesse tal filme, se eu podia fazer uma coisa, como que eu fazia isso. Eu queria fazer tudo da forma menos errada. E aí deu tudo certo mesmo. E tipo, eu agradeço muito ela, e é isso. E um abraço pro pessoal aí, todo mundo que a gente encontra lá, e pra Bárbara Demenov, pra Margot, pra Renata, diretora da mostra, e é só um parabéns pra, tipo, porque foi foda, assim. Foi, cara, bom, sensacional, isso. Sensacional. Acho que valeu muito a pena, né, Dani? Fica aqui, então, o convite também para quem quiser, né, depois, próximo ano, ficar de olho aí nessas mostras, principalmente porque a pessoa mergulha mais ainda nesse universo cinematográfico. Você esteve lá 2 dias, sentiu um pouco também dessa sensação aí que o Cauê trouxe pra gente. E eu acho que esse é um convite válido para quem quer estudar e quem quer entender um pouco mais de cinema, é vivenciar esse dia a dia de mostras, porque esse mergulho dentro dessas mostras exibe muito do que é o cinema novo, né? O que é o cinema que está por vir também, né? E assim, fica também registrado, né? Uma cobertura bacana, uma forma legal de olhar pra mostra de São Paulo, e que venham mais mostras e mais filmes e mais experiências, seja ela com filmes muito diferentes, ou muito comerciais, ou muito esperados ou inesperados.
pessoas. E é isso. Eu acho que valeu muito a pena fazer esse podcast extra, esse podcast especial aqui. Sensacional, cara. É isso aí. Então esse podcast extra fica por aqui e a gente se vê aí em um desses podcasts regulares que a gente faz aí, tá bom? Até a próxima! Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.